Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. E hoje eu vou tratar com vocês a respeito do tema da homologação do penhor legal, procedimento especial previsto aí no nosso Código de Processo Civil, tá certo? Antes da gente adentrar aqui no tema, eu quero trazer para vocês o que seria o penhor legal, conceitozinho básico aí dentro do direito civil. Para quem não sabe, o penhor ele é considerado um direito real de garantia, ou melhor dizendo, é uma garantia instituída para assegurar o pagamento de uma dívida, tá certo? Eu quero pedir para você que você pegue o seu Código Civil, seu Código de Processo Civil, coloque na sua mesa para que você possa acompanhar e ter um melhor entendimento sobre o assunto, tá certo? Pessoal, para conceituar isso aqui, eu vou dar para vocês um exemplo para que vocês possam visualizar melhor o que seria a homologação do penhor legal. Imagine que você é um dono de hotel, dono de hospedaria, dono de pousada, e em um dado momento você recebe um cliente e ele fica lá na sua pousada 1, 2, 3, 4 semanas e de repente ele some. Ele some e você fica, e agora? O que é que eu vou fazer? Tomei um calote. Pela legislação que nós vamos abordar, você terá o direito de reter os bens que porventura esse inquilino tenha deixado e logo em seguida você requerer ao juiz que esses bens sejam penhorados. Esse é o pedido de homologação do penhor legal. Eu quero que você abra o seu Código Civil no artigo 1467. Ele vai trazer para você quem são os credores pignoratícios, ou seja, aqueles que podem requerer a homologação do penhor legal. Vamos nos atentar agora, pessoal, ao artigo 703 do nosso Código de Processo Civil. O que é que ele vai dizer? A redação do 703 vai dizer o seguinte: tomado o penhor legal, em ato contínuo, o credor deverá requerer a homologação. Ou seja, eu não posso reter os bens hoje, daqui 50, 60, 70 dias, requerer a homologação. Não, o código diz em ato contínuo, tá certo? Partindo desse ponto, pessoal, no parágrafo 1º, você vai encontrar lá os requisitos que tem que conter na petição inicial na qual você está requerendo a homologação desse penhor legal. Quais são esses requisitos? Deverão estar na petição inicial: tabela de preços do seu estabelecimento, dos produtos que porventura o inquilino tenha consumido, contrato de aluguel, de locação, e também não pode faltar aqui, pessoal, a relação dos bens que porventura você tenha retido, certo? Isso não pode faltar. Pessoal, outra coisa importante que está prevista, salvo engano, no parágrafo 2º, que vai dizer para você que esse requerimento ele pode ser feito tanto judicialmente, como também ele pode ser feito extrajudicialmente. Se feito extrajudicialmente, o credor ele irá ter um cartório de notas ali perante o notário que ele escolher e irá requerer a homologação, tá certo? O que é que o notário ele deverá fazer? Ele deverá notificar o devedor para que no prazo de 5 dias, pessoal, é importante lembrar esse prazo, para que no prazo de 5 dias esse devedor ou ele pague a dívida ou ele conteste alegando aí a sua defesa. Lembrando que essa defesa ela deverá estar fundada no artigo 704 do CPC, que vai trazer ali as hipóteses que ele pode alegar dentro da sua contestação: nulidade do processo, extinção da obrigação, e não podemos esquecer de citar essa hipótese aqui, ó, referente ao inciso 4, que vai dizer o seguinte, vai tratar aqui, pessoal, do fato de o devedor já ter oferecido ao credor uma caução idônea, só que o credor ele não aceitou e mesmo assim ele requereu ao juiz a homologação daqueles bens. Se o juiz porventura entender que aqueles bens que antes foram oferecidos pelo devedor, que eles são realmente idôneos e capazes de sanar a dívida, o juiz pode substituir a homologação do que foi requerido pela homologação do que foi oferecido. Deu para compreender, pessoal? Outra coisa, essa aqui é uma hipótese. A outra hipótese também é do devedor não aparecer, dele ser notificado e então ficar inerte. O que é que vai acontecer? Se ele ficar inerte, o notário, através do procedimento ali feito extrajudicialmente, ele vai homologar esse penhor legal através de uma escritura pública. E essa escritura pública ela terá força de sentença, tá certo? Cá na outra hipótese,
se o devedor ele alegar alguma das hipóteses previstas no artigo 704, não cabe aí ao notário julgar o mérito. Então ele deverá remeter, né, para o procedimento comum. Deverá ser encaminhado o procedimento comum para o juiz aí analisar, fazer aí toda a instrução probatória, tá certo? Pessoal, se o procedimento ele foi iniciado já judicialmente, o juiz ele deverá citar o devedor para comparecer em uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar também pode acontecer algumas situações. Pode acontecer do devedor não comparecer, ele ficar inerte, né, o que vai implicar em uma revelia e no julgamento antecipado do mérito. Ele pode alegar defesa, alguma das 4 hipóteses, ou ele pode pagar a dívida também, da mesma forma vai ser extinto o processo. Tá certo, pessoal? Lembrando que após essa audiência preliminar, o procedimento deverá seguir aí o rito comum, tá certo? Deverá seguir o procedimento do rito comum. O juiz, se ele não homologar esse pedido, pessoal, o bem, obviamente, os bens que foram retidos, eles deverão voltar para a posse do devedor, para a posse do réu. Se for homologado, o juiz vai confirmar e o bem vai continuar na mão do credor que reteve os bens. Pessoal, lembrando que a sentença ela é passível de recurso, lógico, passível aí de apelação por parte do devedor. E enquanto a apelação não tiver sido apreciada, o relator ele poderá ordenar que os bens fiquem depositados ou fiquem em posse do credor. Tá certo, pessoal? Esse procedimento ele se tornou especial dentro do Código de Processo Civil de 2015 justamente pela existência dessa audiência preliminar e justamente também pelo fato disso poder ser feito extrajudicialmente, tá, pessoal? Pessoal, já que após essa audiência preliminar, o processo ele vai seguir o seu rito comum, nada impede que na inicial o credor ele formule pedidos cumulativos, ele pode acumular pedidos. Ele pode pedir tanto a homologação do penhor legal, como ele também pode pedir o reconhecimento da dívida. Ele também pode pedir o reconhecimento da dívida. Nada impede também que esses pedidos também sejam feitos em autos apartados, em diferentes processos. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aí o básico do que seria esse procedimento de homologação do penhor legal e nos vemos na próxima etapa, nos próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Valeu!